morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então o texto começa nos situando geográfica e historicamente. Que período era esse? Que momento era esse em que estava acontecendo essas coisas? É só você olhar na página anterior a que nós lemos agora. Juízes 21, 25. Diz assim, o último versículo do livro dos Juízes. Naquela época não havia rei em Israel. Aí veja que tragédia. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O povo estava vivendo num círculo dos horrores, na gangorra terrível. O povo desobedecia, o Senhor trazia juízo. O povo se arrependia, aí Deus levantava um juiz. Quando você lê o livro dos Juízes, é muito interessante que você pode comparar. O primeiro juiz, Otoniel, é uma bênção. Não tem nada que desabone. Tá bom. O último, minha gente, foi uma tristeza. Sansão desobedeceu em todos os sentidos. Tudo que era para obedecer, ele fazia o contrário. Parecia menino ruim. Aliás, alguns meninos, né? Algumas crianças que a gente diz, não faça isso, eles fazem. Assim era o bendito do Sansão. Mas aí, pastor, eu não estou conseguindo entender o que você está chamando de grande tragédia. É a morte de Elimeleque, de Quiliom e de Malom? Isso é uma tragédia? Sem dúvida nenhuma, é uma tragédia. Mas, à luz das Escrituras, a grande tragédia não foi a morte desses homens. A grande tragédia foi Elimeleque sair de Belém. Lembre-se que o contexto é dos Juízes. O povo estava há uma geração só ali na terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão e finalmente Josué tinha chegado lá. E agora, por um momento, por uma circunstância, por uma situação difícil, Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe. Oh, meus irmãos! E nós sabemos que Moabe era um povo difícil com relação ao povo de Israel. Moabe, o rei de Moabe contratou um sacerdote cheio de mandinga para rogar uma praga no povo de Israel. Balaão era o seu nome. E toda vez que Balaão amaldiçoava o povo de Israel, o povo era mais abençoado. Então lembre-se, macumba não pega em crente, gente. Pelo amor de Jesus. E aí estava lá, jogava mandinga, o povo era abençoado. Aí o rei de Moabe disse, não tem jeito. Chamou as mulheres, e aí as mulheres moabitas seduziram o povo de Israel, levando à idolatria. Moabe é um povo que foi gerado a partir das filhas de Ló. E os irmãos sabem da tristeza do que aconteceu. O incesto, de lá surgiu esse povo. Então, não era para ir para Moabe. A bênção não estava em Moabe. A bênção estava em Belém. Apesar das circunstâncias estarem difíceis, apesar de estar havendo fome, mas a bênção estava lá. É disso que o texto está querendo dizer. Elimeleque não deveria ter saído de lá. E ao sair de lá com sua família, ele foi desobediente ao Senhor. Isso é uma tragédia, porque nós chamamos isso de pecado. 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 Como é que o evangelho começa? Com a má notícia. Evangelho é uma palavra que significa boas novas. Mas ele começa com a má notícia, que é exatamente o pecado. O ser humano pecou e esse pecado passou a cada um de nós. Está ali o Ibrahim, que deixou de conhecer hoje de manhã a Jasmine. Olha, é uma dupla legal. Ibrahim e Jasmine. Pecador. Não tem para onde. Não tem. Tão bonitinho o bichinho, rapaz. Bonzinho, mas pecador. Todos nós. Todos nós. E a tragédia do pecado é que ela produz frutos.
Quando você lembra do primeiro casal, o pecado, teve consequências. Houve uma ruptura imediata com Deus. Adão estava lá, todo dia o Senhor vinha, no finalzinho do dia, e tinha um tete-a-tete, um diálogo, havia harmonia, havia prazer, havia adoração, havia gozo. Depois do pecado, ele se escondeu. Ele fugiu. Houve uma ruptura. É uma ruptura que nós chamamos teológica, de forma vertical. Aconteceu ali a morte espiritual. Deus virou as costas para a humanidade. Quem era a humanidade naquela época? Adão e Eva. Deus virou. Ficou inimigo deles. O que aconteceu? É uma tragédia. E por conta disso, vai surgir a morte, vai surgir a enfermidade. Houve uma ruptura do ponto de vista horizontal. Quando o Senhor pergunta: Adão, o que tu fizeste, Adão? O que é que ele diz? A mulher que tu me deste. A Bíblia não diz o que é que aconteceu entre Adão e Eva depois dessa palavra. Não sabemos o que rolou quando eles chegaram em casa. Mas houve uma ruptura. Houve um momento ali em que eles começaram a ter um conflito. O pecado sempre causa rupturas, gente. A maior insanidade que o crente pode achar é que o pecado ele não tem consequências imediatas ou sociais. Não. Esse é meu pecado. Não faz mal a ninguém. Faz sim. O pecado sempre traz consequências sociais. Não tem boquinha. Então houve uma ruptura vertical, houve uma ruptura horizontal. E houve também, minha gente, uma ruptura dentro do próprio Adão, de profundidade. Adão agora passou a trabalhar pelo seu sustento. Adão passou agora de uma forma que a Bíblia não nos descreve com tanta exatidão, a viver de forma... Eu não sei nem como descrever isso, mas o trabalho não lhe traria mais nenhum tipo de prazer. Começou a ser difícil o trabalho. Uma ruptura. Aquilo que você faz, que lhe dá prazer, agora não dá mais prazer. Uma ruptura terrível. Assim é o pecado. Uma grande tragédia. E nesse caso aqui, quais foram as consequências dessa ida? Sair de Belém para ir para Moabe. Primeiro, casou seus filhos com mulheres que não eram descrentes, eram mulheres moabitas. Segundo, a morte deles. O texto está mostrando aqui que a morte, sem dúvida nenhuma, é sempre uma consequência do pecado. Sempre. É uma grande tragédia. Esse é o primeiro ponto do Evangelho. Esse é o primeiro ponto que nós devemos verificar quando nós estudamos o livro de Ruth. Belém ou Moabe? Sabe, gente, que às vezes a gente tem um mau costume de justificar o pecado? Eu tenho certeza que o Elimeleque, ele justificou. Ele pensou assim, bom, eu estou indo atrás de segurança e de conforto para a minha família. O que é que há de errado nisso? Em si, não há nada de errado, se não fosse o contexto da época em que eles deveriam ficar em Belém. Então, Julinho, não tem nada de errado você sair daqui para ir para Brasília. Nada. Nós não podemos comparar o que aconteceu naquela época com isso. Lá, eles deviam ficar em Belém por conta de que Deus havia dado aquela terra. Era lá que eles precisavam encher a terra. Era lá. Mas não rolou. Então, queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a grande tragédia. Mas a tragédia também, ela tem um viés interessante. Nós, apesar de sermos pecadores, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de escolher. E é o que o texto vai descrever aqui a partir do versículo 14. E aí,
morreu todo mundo, né? Noemi quer voltar para casa e agora as suas noras querem voltar com ela. E aí o que é que rola aí? Versículo 14. Diz assim: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Veja o contraste no texto. Toda aquela conversa, minhas filhas, voltem, eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão para casa. Orfa, tá bom, beijinho, tchau sogrinha, Deus te abençoe. Aí o texto diz que Ruth ficou com ela. Versículo 15. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o vigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Nós aqui, eu, Júlio César, você bem aí, ó, nós somos igual a essas estrangeiras, Orfa e Ruth. Nós somos iguaizinhos, estrangeiros ao reino de Deus. Só quem conhecia aqui a parada era Noemi. E a escolha foi colocada, os dois caminhos foram postos para que tomassem uma decisão. E nós temos aqui dois caminhos. Orfa tomou a sua decisão. Voltou para sua casa. Voltou para sua vidinha. Voltou para os seus deuses. Aí, gente, perceba quando o texto é bem escrito, porque ele mostra o contraste dos deusinhos pequenos de Orfa, quando Ruth diz o quê? O seu Deus será o meu Deus. E a expressão aqui é o Deus do pacto, da aliança, o Yahvé. São dois caminhos que é proposto, tanto para ela quanto para nós. A pergunta é: que caminho tu escolhe, meu irmão? Vai voltar para a sua vidinha? Ou você vai seguir o caminho de Ruth? Essa é a primeira grande exigência que é feita para todos nós, estrangeiros ao reino de Deus. Você vai continuar na sua vidinha e para os seus deusinhos que não falam, seus deusinhos que não respondem, seus deusinhos que são de gesso, de pau, ou seus deusinhos, você vai voltar para essa vidinha? Ou você vai optar pelo caminho de Ruth? Beleza, pastor, eu quero o caminho de Ruth. Bom, se tu queres o caminho de Ruth, tem umas exigências bem aí. Pastor, o senhor está enganando, porque o senhor disse que era só escolher, eu escolho de Ruth. Beleza. Mas o caminho de Ruth, ela só pode ser seguido pela fé. Gabriel, homem de Deus, o que é que você ganha seguindo uma viúva decrépita, amarga, terrível? Não é muito melhor voltar para casa? Casa de mamãe. Lá tem pão. Lá tem pão de queijo. Lá o negócio tá bom. Lá eu tenho fartura, eu tenho segurança. Seguir uma véia dessa. O que é que eu tenho para ganhar com isso? É seguir pela fé, meu irmão. É seguir pela fé. É exatamente o caminho que Cristo espera que nós sigamos. O caminho de Ruth. Os advogados que estão aqui, vê se esse negócio aqui não soa como um pacto. Para as expressões de Ruth. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Aí agora vem.
que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Será que a mulher estava decidida? Estava decidida. Seguir o caminho de Ruth é um caminho pela fé, mas faz exigências. Exigências. E a principal exigência é essa que Jesus colocou bem aqui, ó, em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Eu vou pedir até para a gente ler todo mundo junto. Lucas 9, 23. Vamos lá todos juntos? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ó, que coisa. Jesus dizia a quem? É só para alguns? A todos. Esse é o tal do convite universal. É para todo mundo. Todos. Alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, bombado ou não bombado, formado ou não formado, doutor ou inculto. Todos, todos. Aí a exigência está bem aí. Se você quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, querido, irmãs, eu até me humilho em nome de Jesus. A conversão é só uma substituição de senhores. Seja lá quem for o Senhor da sua vida, se é um Deus pagão, se é você mesmo, se você só faz a tua vontade, ao ser convertido a Cristo, é Ele que é o Senhor. É Ele quem manda. É a vontade dEle que é feita. Aí eu pergunto bem aí para vocês que já são convertidos há uns 2 dias. É Jesus mesmo que manda na sua vida? Vocês não se constrangem não, porque eu fico tão constrangido quando às vezes eu faço uma coisa que eu tenho certeza que Jesus não... Ele é o Senhor. Ele é o dono. Nós servimos a Ele. Portanto, a palavra dele é incontestável. A minha sim. A do pastor Júlio? Pode contestar. Agora, a palavra de Deus, nós não podemos. Não podemos. E a Andrezinho tirou o texto bíblico, Andrezinho. Botei de novo aí bem rapidinho, que tem um negócio que eu acho legal aqui. Tome diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, não. Diariamente. Veja que o desafio de ser cristão é diário, não é semanal. Não dá para a gente viver a semana todinha, eu sendo meu dono, eu fazendo a minha vontade, eu me mandando, domingo vou para a igreja. É dia do Senhor. Ai, não dá, gente, não rola. É mensal. O meu compromisso com Cristo é só entregar o meu dízimo mensalmente. Está aqui, ó. Deus sabe do meu coração. Coisa estranha isso, meus irmãos. É anual. Ainda não acontece na igreja evangélica isso. Mas como muitos fenômenos que nós, crentes, criticávamos na igreja católica e hoje acontece conosco, por exemplo, Neemias e Dalmivete vão lembrar de uma época em que não existia crente nominal. Não existia. A pessoa era crente ou não era. E aí havia aquela discussão, por fantar católico nominal. Era uma crítica que nós fazíamos. Batia nos peitos. A igreja de vocês cheia de católico nominal, na nossa não tem. Hoje em dia, minha gente. Eu era pastor em Luiz Correia, e aí o censo, quando saiu o censo 2010, acho que foi, o censo 2010. Aí eu sempre saio o censo, eu dou uma olhada lá como é que tá as religiões, né? Tal, fazer alguma análise e tal. Aí dizia lá que tinha 300 e tantos crentes batistas. Eu digo, rapaz, alguma coisa está errada aqui, porque só existe uma igreja batista, e eu sou o pastor dessa igreja,
E não tem 100 membros aqui. Monte de crente, crente de censo. Crente de censo. Aí assim, voltando ao ponto, né? Existe o católico anual, é aquele que só vai na igreja católica uma vez por ano na missa do galo. A gente não tem culto do galo, rapaz. Vamos inventar, para ver se aparece. Então, queridos, é diariamente. É diariamente que você é confrontado entre você ser o seu Senhor com o Senhor Todo-Poderoso que é Deus. Sabe qual é? Quando a gente estuda a antropologia atual, sabe o que é o grande problema hoje? É o tal do self, né? do meu eu pessoal. As pessoas reclamavam do Império Romano, que tinha um imperador que mandava em tudo. Era um imperador que era externo. Hoje, o imperador é interno. É o meu self quem manda. Sou eu que mando. E as pessoas chamam isso de autonomia. Mas se tornam escravas do consumismo, se tornam escravas de pequenas emoções, de satisfações. Isso é uma bobagem, isso é um engodo, vai adoecer e vai morrer, porque você não pode salvar a si mesmo. Agora não, a pegada é outra. Se você seguir esse bem aqui, ó, esse Jesus, como é que canta Ibrahim? Esse Jesus é esse. Pois é, se você seguir esse Jesus aí, eu lhe garanto. Eu perderia uma mão para dizer a você que vale a pena. Vale a pena. Esse não decepciona. O self, o seu eu te decepciona. Quantas vezes você não disse assim para você mesmo? Eu vou só dizer o seguinte, 31 de dezembro, começo a dieta de 1º de janeiro, vou perder 4 quilos. Quando chega em dezembro, dos 4 quilos você tinha que perder, para você perder 14 agora. Você se decepciona a si mesmo. Então, gente, é uma conta assim, 2 mais 2, 4. Não vale a pena tentar ser senhor de si mesmo. É cansativo ser senhor de si mesmo. E diante das múltiplas escolhas que nós temos, alguns que tem aqui, que estão aqui, não vou dizer o nome, né? Não quero que ninguém olhe. Mas era de um tempo que não tinha escolha quando ia sair de casa. Só tinha 2 roupas. Tá? É essa ou aquela? Não, fui domingo passado com essa. Vou com essa daqui. Hoje em dia você passa o quê? 30 minutos, meia hora. Pai, isso aqui eu fui quando? Não, vou com essa daqui. As múltiplas escolhas estão trazendo uma esquizofrenia doida para a moçada. Na época de alguns aqui, quando foram fazer vestibular, só tinha 10 cursos no máximo. Ou você ia para engenharia, ou você ia para a área de saúde, era coisa básica. Hoje não. Tem curso que eu nem sabia que existia. Aí a pessoa fica doida. Antes quem decidia eram os pais. Não, menino, vai fazer isso e pronto. Aí hoje não, o menino fica doido. Rapaz, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou para isso, eu não sei se eu vou para aquilo. É cansativo, é adoecedor ser dono de si mesmo. Então, a proposta da Bíblia é que Jesus seja o Senhor. E quando Ele é o Senhor, Ele diz exatamente o que você tem que fazer. Essa é a pegada. Agora, dentro desse ponto da escolha de Ruth aqui, nós temos uma coisa bem aí. Olhe de novo aí na sua Bíblia, se for preciso, você marque. Veja no versículo 16, quando ela começa assim: o teu povo será o meu povo. Bom, pastor, ter o Deus dela dá certo, seguir o caminho pela fé eu gosto de viver pela fé, seguir a Jesus, tá bom demais, todo dia eu mato um leão, mas esse negócio de participar de uma comunidade chamada Povo de Deus, tudo cheio de pecado, tudo hipócrita, não rola ser seguidor de Cristo sem participar do povo de Deus. Não rola. Não dá, gente. É o próprio Deus quem estabelece. Ele tem um povo. E se Deus permitir e o tempo der, eu vou mostrar que é esse povo que vai participar da consumação. Não dá. Não dá para vir com essa historinha, não. Eu adoro Jesus, mas o povo dele, presta para nada. Não rola isso. Não dá. O outro lado também é pecaminoso. Tem gente que idolatra tanto uma igreja que esquece de Jesus. Tem gente que idolatra tanto uma figura religiosa, um líder, um pastor, que esquece de Jesus. Não pode também, está errado.
Mas a parada é o seguinte: o caminho do evangelho é um caminho de compromisso com Deus. Lembre-se que o pecado rompeu, não foi aqui, verticalmente, e um caminho com o próximo, horizontalmente, porque o pecado também rompeu as relações com o próximo. Tá aí a escolha. Quem tu és, irmãos? Órfã? Vai voltar hoje à noite pro seu Deusinho? Ou vai seguir o caminho de Ruth? Tá com vocês. Então esse é o nosso primeiro ponto, a grande tragédia, mas mesmo diante da tragédia, diante do pecado, Deus permite que escolhemos. Segundo ponto do Evangelho, a graça de Deus. E aí me permita fazer a leitura de alguns textos. Capítulo 2, versículo 8 em diante. Capítulo 2, deixa eu só narrar rapidinho o que acontece. Noemi está ela chega em Belém e aí Ruth vai espigar, vai buscar nos campos os restos de trigo que tem caído para levar comida para casa. Esse é o contexto. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth, eles se encontram. Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Versículo 10. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: porque achei favor em seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: certamente, tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou como uma de suas servas. Gente, ó que coisa interessante. É que Boaz, Ruth sai para espigar e Boaz, ele de forma graciosa a acolhe. Dá uma fala para os seus funcionários: olha, não toque nela. Proteção. E o que me impressiona é a forma com que Ruth diz a Boaz no finalzinho: o Senhor faz tudo isso e eu sequer sou como uma de suas servas. Isso é graça, minha gente. Quando nós fazemos algo por alguém que não merece. Isso é graça. Quando Deus, onde nós merecíamos o pior das punições, nos salva, nos resgata, nos torna filho. Isso é graça. Ruth não poderia reivindicar nada, porque se pudesse, certamente teria feito. Estou aqui, e aí, por favor, estão derrubando poucas espigas, eu quero que tenha mais. Não, ela reconhece. A única forma de você ser alvo da graça de Deus, de você experimentar, vou corrigir, de você experimentar a graça de Deus, é você reconhecer a sua incapacidade diante dele. Lembra do Sermão da Montanha? Quando diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres aí não é o miserável que não tem pão para comer. É aquele que reconhece que pelas suas próprias forças não vai chegar ao céu. Porque a recompensa para esse é o reino dos céus. Jesus está comparando assim: da mesma forma que um pobre miserável não tem condição de se sustentar sozinho, assim deve ser a sua vida espiritual. Senhor, eu não tenho condições.
Eu não consigo, não tem nada que eu faça que eu mereça o seu amor. Isso é graça. Quando você chega nesse ponto aqui, aí você é fruto da graça de Deus. Você reconhece que tudo é por meio do nosso Senhor. Então, o canal da graça aqui nesse texto foi Boaz. E o texto mostra que ele foi quem deu o primeiro passo. Ele foi quem foi atrás dela. Da mesma forma é o nosso Deus. Ele vem atrás de nós. Porque se depender de nós, não vamos atrás de Deus. De jeito nenhum. Então, a minha pergunta é: será que nós hoje, uma vez que conhecemos a Cristo e fomos convertidos a Ele, agimos diariamente como Boaz? Agimos graciosa? Agimos de forma graciosa com as pessoas? Ou não? Ou nós somos do tipo que bateu, levou? Ou nós somos do tipo que a gente se vinga? Aquele colega do trabalho que você sabe que não gosta de você. E o nome dele está lá para experimentar uma promoção. E você vai lá e diz para o chefe: ó, esse cara aí não presta. Esse cara aqui é terrível. Paulo diz, irmã Nilde, que você deve pagar o mal que alguém lhe fez com o bem. Amontoar brasas na cabeça da pessoa a ponto de ela perguntar: como é que essa pessoa faz o bem a mim se eu só procurei fazer o mal a ele? Essas são as exigências lá que Jesus faz para os seus seguidores. Para nós sermos pessoas graciosas, estender graça. Tem uma família que eu conheço, os irmãos conhecem também, e ele tem um casal de filhos. Tem uma menininha assim e um menino assim. Opa, desculpa. Menino assim, ó. E aí, a menina, que ela é mais velha, ela diz que o menino está sendo muito alvo da graça. O menino já está experimentando uma hipergraça. Por quê? Porque às vezes a responsabilidade da menina é lavar a louça e do menino é enxugar. Só que ele julga que enxugar e guardar são duas coisas, enquanto que lavar é só uma. Só que a pessoa poderia dizer: não, lavar e enxaguar são duas coisas também. Enfim, aí às vezes, não é, a mãe ou o pai enxuga as coisas para esse menino. Ela diz: olha, isso é hipergraça. Isso não é estender graça. Ele não vai ser educado de forma... Deveria ter uma punição para ele. Esse é nosso instinto natural, gente. Querer punir. Querer que tudo seja na lei. Querer que tudo seja, ó, preto no branco. Vacilou. Esse é nosso instinto natural. Sabe aquela historinha do escorpião e do sapo? Pois é. Nós somos o escorpião, gente. Se vacilar, a gente quer matar o sapo. Ainda fica rindo. Perdeu o playboy. Sapo bobo da poxa. Mas segundo Jesus, nós deveríamos ser o sapo. Nós deveríamos ser o sapo. Estender graça. Essa é uma exigência. Terceiro ponto, vou passar aqui correndo. Neemias abordou muito bem esse ponto aqui na semana passada sobre a redenção. E deixe-me ler aqui alguns versículos do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9, que é onde nós temos a maior evidência dessa expressão. Diz assim: então o que acontece? Nesse capítulo 3 há um plano muito doido, não é? Um plano até arriscado, maquinado por Noemi. E Ruth coloca o plano em prática. Isso aqui parece aqueles planos feitos por mulher para o marido botar em prática, minha gente. Nunca dá certo. Não, você faz assim, faz isso, faz isso. Eu já esqueci o primeiro ponto. Então, a Noemi planeja algo, e os irmãos já sabem o que foi que aconteceu. E eu quero ler exatamente no momento da execução desse plano. Capítulo 3, versículo 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre. E foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, na surdina.
descobriu os pés dele e deitou-se. E Boaz estava lá. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Gente, o plano era muito doido, gente. Imagine que a situação, ela saiu de casa, pelo menos a informação bíblica, cheirosa e arrumada. Tudo escuro, o homem já tinha tomado uma, estava alegre, e ela se submete a isso. Quando ele acorda, ele diz exatamente o que é, para que o autor deixe bem claro a função dele. Pois o Senhor é resgatador. E ele não vai fugir dessas preocupações. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, é que esse texto tem algumas dificuldades de interpretações. Algumas pessoas acham que Noemi planejou isso para que ela agisse como uma moabita. E moabita eram aquelas mulheres realmente severas, pegadoras mesmo. Então, alguns interpretam que ela disse assim, haja como uma moabita, faça aquilo que você sempre soube fazer. E outra interpretação é que, na verdade, isso foi um pedido de casamento. O negócio de descobrir os pés era só uma estratégia para que ele se acordasse. Quando o friozinho batesse nos pés, o homem ia se acordar e aí ia rolar. Então é resgatador, então um pedido de casamento oficial. Essa é a minha interpretação, que acompanha alguns outros eruditos. Mas o que eu quero destacar aqui, que o texto vai mostrar depois, é que Boaz sabe que Ruth é uma pessoa de caráter. Eu tenho certeza que Noemi sabia do caráter tanto de Boaz quanto de Ruth. Ela sabia que não ia rolar ali uma coisa indecente que a Bíblia condenava. Não ia. Então, o que eu quero destacar aqui, o meu ponto, é que o Redentor, ele é necessário na vida daquele que não pode pagar uma dívida. Não pode, de jeito nenhum. E Boaz é esse Redentor. É ele que vai pagar a dívida. E ele tinha as duas principais qualidades. Ele era da família e tinha posses para pagar. Ou seja, o Redentor não podia ser qualquer um. Da mesma forma como esse texto aponta para Cristo, ele é o nosso Redentor. Ele se encarnou, ele se tornou humano para ser como um de nós. E ele era o único que podia pagar o preço, porque ele era Deus. O único. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que não pode existir outro Salvador, outro Redentor. Atos 4:12. Vamos lá, Andrezinho. Vou botar uns textos aqui para voltar a se decorar. Veja só. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Falando de Jesus. Não há. Só Jesus. Então, queridos, a redenção é algo descrito nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. E nós devemos olhar para as Escrituras e sermos gratos a Deus por nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Último ponto, a consumação. A consumação no capítulo 4, nós temos aqui mais uma vez a evidência que o texto deixa assim claro que existe dois tipos de pessoas. Existe pessoas como Boaz, de caráter, pessoas que querem cumprir a lei, mesmo no espírito da sua época que ninguém obedecia à lei, Boaz obedecia. Existia o seu fulano,
que era da comunidade da aliança, mas não queria cumprir o que a comunidade exigia. Então ele dá uma de João sem braço, quer primeiro fazer o negócio, depois desiste, e quando vê que o negócio não traz lucro para si, ele desiste. E aí, queridos, devemos entender que Boaz não tinha o que ganhar. Ele não tinha nada o que ganhar, sacrificando a sua própria condição por uma pessoa que até morrido já tinha, que era Elimeleque. Não tinha. E nós percebemos que na grande consumação, naquele dia, haverá dois grupos de pessoas. Dois. Um grupo que é chamado povo de Deus e o outro povo que não é povo de Deus. Isso é um contraste feito em Apocalipse. Eu quero ler esses dois textos para a gente perceber o contraste. Apocalipse 20:15. Esses são os filhos adotivos de Deus. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então esses aqui, desculpe, é aqueles que não são filhos adotivos. São filhos ilegítimos, filhos da criação de Deus. Os filhos legítimos são aqueles que creram em Jesus, como a irmã Aurélia leu aqui em João 3. Filhos adotivos. Quem não é, vai para esse lugar bem aqui. É o que a Bíblia diz. Por que esse povo aqui não faz parte, não é? Apocalipse 21:8. Por favor, André, bote aqui. Apocalipse 21:8. Tá aqui. Olha a lista aqui da moçada que não faz parte do povo de Deus. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Na grande consumação, só haverá dois tipos de pessoas. Aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que seguiram o caminho de Ruth e não de Orfa, e aqueles que não são de Jesus, aqueles que não seguiram, que foram o caminho de Orfa, o caminho de voltar para os seus deuses, o caminho do seu fulano, e não o caminho de Boaz. Então, queridos, esse é o evangelho descrito no livro de Ruth. Eu espero que a partir de agora, quando vocês leem o livro de Ruth, vocês pensem nesses capítulos. Pecado, redenção, graça, redenção e consumação. Essa é a história do evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe.